1. O clube mais antigo e tradicional de Minas Gerais. O Atlético Mineiro é o clube mais antigo e tradicional de Minas Gerais, fundado em 1908, enquanto o Cruzeiro só surgiu em 1921. Esse fator histórico é fundamental para entender a identidade e a grandeza do Galo, que foi pioneiro no futebol mineiro e ajudou a construir a rivalidade, os torneios e a cultura do esporte no estado. Desde os primeiros anos, o Atlético foi dominante e se consolidou como o primeiro grande clube de Minas Gerais, atraindo torcedores e estabelecendo uma identidade forte. O Galo já possuía títulos e uma torcida apaixonada muito antes do Cruzeiro sequer existir, o que mostra que sua influência no futebol mineiro é muito mais profunda. Além disso, a tradição atleticana sempre esteve ligada à resistência e ao amor incondicional da sua torcida. O Atlético Mineiro nunca foi rebaixado em campo no Campeonato Brasileiro, algo que o Cruzeiro não pode dizer, porque sofreu sua primeira queda em 2019 e enfrentou dificuldades para retornar à elite. Isso prova que o Galo tem uma consistência histórica muito maior e sempre soube lidar melhor com os desafios ao longo das décadas. 2. O maior clube de Minas Gerais em torcida e engajamento. Nenhum clube de Minas Gerais tem uma torcida tão apaixonada e engajada quanto a do Atlético Mineiro. O Galo tem uma das torcidas mais fanáticas do Brasil, e isso é comprovado pelos números de público, adesão ao programa de sócio-torcedor e engajamento nas redes sociais. Pesquisas ao longo dos anos indicam que o Atlético Mineiro possui a maior torcida de Minas Gerais, com uma vantagem grande sobre o Cruzeiro. Além disso, o Galo se destaca pelo envolvimento dos seus torcedores, que acompanham o time em qualquer situação e fazem do clube um dos mais vibrantes do futebol brasileiro. A torcida atleticana se tornou conhecida mundialmente por sua intensidade, e isso ficou ainda mais evidente nas campanhas da Libertadores de 2013 e na recente conquista do Brasileirão de 2021, quando o Galo quebrou um jejum de 50 anos e mobilizou milhões de torcedores em uma das maiores festas da história do futebol brasileiro. O Mineirão e a Arena MRV são palcos de verdadeiras invasões atleticanas, algo que poucos clubes no Brasil conseguem fazer. Essa força da torcida coloca o Atlético em um patamar superior ao Cruzeiro, que nos últimos anos viu sua torcida desanimar e diminuir seu apoio nos momentos difíceis. 3. O time mais respeitado e temido do século XXI. Desde o início dos anos 2010, o Atlético Mineiro se consolidou como o maior e mais temido time de Minas Gerais, ultrapassando o Cruzeiro em relevância nacional e internacional. Isso se deve ao fato de que, nas últimas décadas, o Galo acumulou títulos expressivos e formou equipes históricas, enquanto o Cruzeiro entrou em decadência e passou por graves crises financeiras e esportivas. O grande momento do Atlético começou com a conquista da Libertadores de 2013, um título inesquecível que foi conquistado de forma heroica e elevou o Galo ao topo do futebol sul-americano. Em seguida, vieram a Recopa Sul-Americana, 2014, a Copa do Brasil, 2014, o Campeonato Brasileiro, 2021 e a Supercopa do Brasil, 2022, consolidando a supremacia atleticana na era moderna do futebol. Enquanto isso, o Cruzeiro sofreu seu pior momento da história, sendo rebaixado para a Série B em 2019 e passando anos sem conquistar títulos de expressão. Essa diferença no desempenho dos clubes nos últimos anos mostra que o Galo assumiu o posto de maior time de Minas Gerais, acumulando glórias enquanto o rival tenta se reerguer. 4. O Atlético tem o maior time e os maiores ídolos de Minas Gerais. O Atlético Mineiro sempre foi reconhecido por ter os melhores jogadores e os maiores ídolos do futebol mineiro. Desde os tempos de Reinaldo, Éder Aleixo e Toninho Cerezo, o Galo sempre contou com craques que marcaram época e ajudaram a elevar o nível do futebol brasileiro. Nos anos 2010, o Galo reuniu um dos maiores times do futebol brasileiro, contando com Ronaldinho Gaúcho, Vitor, Jô, Bernard e Tardelli para conquistar a Libertadores de 2013. O Cruzeiro, por outro lado, nunca teve um elenco tão icônico e histórico como o Atlético teve nesse período. Além disso, o Atlético Mineiro revelou grandes jogadores para o futebol mundial, como Bernard, Guilherme, Cerezo e muitos outros, enquanto o Cruzeiro ficou conhecido por vender rapidamente suas joias, sem construir ídolos de longa duração. Isso mostra que o Galo sempre valorizou mais seus craques e manteve um vínculo forte entre jogadores e torcida, algo que se reflete na idolatria que jogadores como Vitor e Hulk possuem até hoje. 5. O clube mais estruturado e poderoso do futuro. Se no passado a disputa entre Atlético e Cruzeiro foi equilibrada, o presente e o futuro apontam para um domínio atleticano cada vez maior. Nos últimos anos, o Galo se tornou um dos clubes mais ricos e bem estruturados do Brasil, investindo na modernização de sua gestão, na formação de um elenco forte e na construção de sua própria arena, a Arena MRV. O Atlético Mineiro foi um dos primeiros clubes brasileiros a entrar no modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, garantindo investimentos de longo prazo e um planejamento mais eficiente para os próximos anos.
Enquanto isso, o Cruzeiro ainda luta para se recuperar da crise que o levou ao rebaixamento, mostrando que o Galo está muito mais preparado para dominar o futebol mineiro e brasileiro no futuro. Além disso, o Galo tem um dos elencos mais caros e qualificados do Brasil, garantindo que o clube continue brigando por títulos importantes nos próximos anos. O Atlético Mineiro é o maior clube de Minas Gerais e está acima do Cruzeiro pelos seguintes motivos. 1. É o clube mais antigo e tradicional do estado, com uma história mais profunda e consistente. 2. Tem a maior torcida e o maior engajamento entre os times mineiros, dominando o apoio popular. 3. É o time mais temido do século XXI, acumulando títulos importantes enquanto o Cruzeiro enfrentou crises. 4. Reuniu os maiores ídolos e os melhores elencos do futebol mineiro, com jogadores históricos. 5. É o clube mais estruturado e poderoso para o futuro, garantindo que sua hegemonia continue. Com essa trajetória de glórias, o Atlético Mineiro se consolidou como o maior time de Minas Gerais, superando o Cruzeiro e se tornando uma potência do futebol brasileiro e sul-americano. E você, também acha o Atlético maior que o Cruzeiro? Comente e inscreva-se!